Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. Hoje vou falar sobre 3 livros. Quando eu comecei o canal, quando eu pensei nos primeiros vídeos para o canal, este era um dos primeiros vídeos que eu queria fazer. Eu acabei enrolando, jogando para frente, mas vou falar hoje de 3 livros que tem a ver com esportes. 3 livros que eu li acho que no final do ano passado, e 3 livros dos quais eu gostei muito, bastante mesmo. O primeiro, vamos ver qual eu vou falar primeiro. Vou falar desse aqui. Do que eu falo quando eu falo de corrida, do Haruki Murakami. Haruki Murakami, o escritor japonês, autor de 1Q84, que já teve vídeo aqui no canal, já foi resenhado no blog. Também tem uma resenha para esse livro no blog, vou deixar o link aqui embaixo. Bom, por que eu estou fazendo esse vídeo sobre esporte? Eu gosto muito de esportes, eu gosto de ler e gosto de esporte. Gosto muito de jogar futebol, gosto muito de ver futebol, e de uns tempos para cá, de 2 anos para cá, comecei a me interessar por corrida. Na verdade, antes eu já tentava me interessar, mas como não é algo que seja automaticamente divertido ou empolgante como uma partida de futebol, eu sempre começava a corria um dia, 2 dias, depois desistia, passava 1 mês, passava 2 meses, e sempre estava recomeçando, o que não é nada estimulante. Aí, depois de eu ter ouvido falar do 1Q84, quando eu estava nos Estados Unidos eu participei de uma corrida, quando eu voltei participei de outra, aí me desinteressei, depois me interessava de novo, e aí eu vi algum dia esse livro, não sei se, eu acho que não foi nem ao vivo, foi em algum site aí. Só que quando eu vi do que eu falo quando eu falo de corrida, o primeiro livro que eu pensei foi um livro, na verdade um filme, bem besta, bem fraquinho, que é O que Esperar Quando Você Está Esperando, alguma coisa assim, que pra mim eu não sei se é mesmo, baseado em algum livro desse meio de, que fala sobre gravidez, meio de autoajuda, sei lá. Sei que a associação não fez bem a minha intenção de comprar o livro, não comprei. Algum tempo depois eu acabei vendo mais 1Q84, fui pesquisar, e aí vi que o Haruki Murakami é um escritor respeitado, autor de vários livros, vários romances bastante elogiados. E aí acabou que meu irmão estava viajando, ele estava numa livraria grande em Salvador, e eu pedi para ele olhar se tem esse livro, e ele acabou comprando para mim, e eu li o livro acho que de uma vez. É um livro pequeno, curto, com 150 páginas exatamente. O Haruki Murakami, ele tem acho que perto de 70 anos, acho que quando eu li isso aqui ele tem 67, não sei. E além de ser um escritor, ele também é um corredor amador profissional, digamos assim. Ou seja, há muitos anos ele corre, ele participa todos os anos de uma maratona, eu acho que há mais de 20 anos. Tem aqui no livro uma foto de 1983, ele correndo, foto de 31 anos atrás. E ele disse que começou a correr pelo mesmo motivo que quase todo mundo começa, né? Para saúde, para se manter em forma e tal. E ele diz assim, que ele não é aquela pessoa que tem muita força de vontade. Ele simplesmente encontrou algum prazer na corrida e ele é insistente. Ele diz que conta nos dedos, assim, ele diz que tem a sorte também de ter um tipo físico que ajuda. Ele diz que sofreu pouquíssimas lesões, nenhuma grave na sua história. Então, ele diz que conta nos dedos praticamente os dias em que ele deixou de correr nos últimos, sei lá, 20 anos. E mais do que um livro sobre corrida, ele também conta um pouco da sua história, como ele era dono de um bar de jazz, como ele decidiu se tornar escritor, onde ele busca inspiração para escrever. Ele compara bastante a perseverança que você precisa na corrida com o ato de escrever. Ele diz que escrever não é você sentar, muitos escritores dizem isso, né? Ter uma iluminação, escrever não é perseverar todo dia, escrever todo dia, ter a mesma disciplina. Então ele diz que a corrida ajuda-o nisso, porque ele se mantém disciplinado. Então é um livro muito bom, muito divertido, um livro que certamente quem corre ou flerta de alguma maneira com a corrida vai gostar muito mais.
Ele conclui o livro dizendo que um dos seus grandes motivos de orgulho é o fato de que ele nunca caminhou numa corrida, mesmo que ele fosse, assim, ele diz que ele não é um corredor de desempenho, de correr muito forte, ele corre devagar, mas sempre. E esse é meio que o conselho que ele dá para a vida, né? Devagar e sempre, permanecer sempre numa direção. O livro é estruturado em capítulos, assim, ele em diversos lugares do mundo. Ele vai fala de algumas corridas, ele está se preparando para uma maratona. Ele tem se confrontado com o fato de que o desempenho dele tem caído porque ele está ficando mais velho. Ainda diz que essa passagem, antigamente, ele disse que todo ano ele melhorava seus tempos porque ele estava se tornando um corredor mais experiente. E nos últimos anos ele tem, na verdade, visto seu tempo aumentar. Ele disse que quase desistiu de correr por falta de estímulo, mas que aos poucos ele foi assimilando isso. E isso é um livro que eu recomendo. Se você gosta de corrida, não perca tempo. Se você não gosta, mas gosta de ver um escritor conversando, falando sobre seu ofício e sobre outros assuntos, eu recomendo Do Que Eu Falo, quando eu falo de corrida, do Haruki Murakami. Na esteira desse livro eu já falo desse livro aqui, que eu não tenho, mas quero ter, vou comprar mais pra frente. Nascido para Correr, de Christopher McDougall. Deixa eu ver se eu lembro. Eu botei uma colinha aqui porque ele realmente é um nome estranho. Christopher McDougall. Então, o Nascido para Correr, o nome é meio autoexplicativo, né? Mas nem tanto. O subtítulo é A Experiência de Descobrir uma Nova Vida. Então fica parecendo um livro de autoajuda, mas não é. Como é esse livro? Esse Christopher McDougall, ele é um jornalista muito ligado ao esporte, então ele já cobriu vários esportes no mundo todo, numa revista, para várias revistas importantes dos Estados Unidos. E ele também é um corredor amador, mas um amador assim, daqueles que participam de maratonas, que se preocupam com o tempo, que ele tem um tempo razoável e tal. Só que ele é um sujeito muito grande, muito forte, assim, muito pesado. E ele vivia com problemas de dores nos pés. E ele ia nos maiores especialistas assim, dos Estados Unidos, e a resposta quase sempre era uma só. O problema é que você corre. Você tem que parar de correr. E ele não queria porque ele gostava de corrida. E de tanto ele ficar assim, preocupado, querendo uma resposta diferente, poxa, por que outras pessoas correm? Ele tinha ouvido falar de documentários, sabe, de tribos, que aí é um dos pontos de partida do livro, né, que praticavam caçadas de resistência, principalmente na África. E por que aqueles sujeitos eles não paravam? Corriam muito mais do que ele, e sem nenhum equipamento, sem nada, em condições adversas. E aí ele explica o que são as caçadas de resistência, né, que é o que era uma prática em muitas tribos, e talvez em alguma tribo isolada ainda existe isso hoje. Caçar tipo um cervo, ou algum animal grande, um ser humano, uma pessoa, duas pessoas caçarem um bicho desse. Mas como? Ele ia atrás, o bicho tomava uma dianteira, aí parava ali na frente. Passado alguns minutos ele conseguia chegar de novo, botava o bicho para correr e ia cansando o bicho numa atividade que durava 5, 6, 7 horas, talvez mais, até o bicho cair exausto no chão e morrer de cansaço. Então isso significava muitos quilômetros percorridos naturalmente. E a outra coisa que, assim, que o deixou mais intrigado foi quando ele ouviu falar da tribo dos Tarahumara, que é uma tribo lendária do norte do México, que era famosa, assim, ainda existe nessa tribo, mas cada vez menos membros, famosa pelas grandes, absurdas distâncias. Eles eram considerados grandes corredores, e quando eu digo grandes, são grandes. Então, assim, era comum o Tarahumara participar de 2 maratonas no mesmo dia, correr 100 km é fichinha, corridas grandes de 200 km, e descalço, ou no máximo com um pedaço de tábua amarrada com umas correias nos pés, só para proteger dos espinhos. E aí ele pensava, poxa, a Nike faz modelos de R$1.000 não, lá não vai ter, né?
faz modelos de 150, 200 dólares e eu não consigo correr. Esses caras correm descalço. Qual o segredo deles? E aí ele reúne meio que uma equipe e tenta encontrar, ele quer fazer contato, quer fazer uma matéria grande sobre esse Tarahumara, tentar conversar com eles, só que o problema é que eles são muito reclusos, muito escondidos. E o livro é basicamente essa história, uma história real de como ele entrou em contato com o Tarahumara e conseguiu participar da corrida de sua vida, uma mega corrida, junto com o Tarahumara e junto com outros malucos, alguns ultramaratonistas, um casal hippie. É muito interessante nisso. Depois que eu li o livro, eu fui atrás dos personagens. Tem um ultramaratonista lendário chamado Scott Jurek, tem um outro sujeito meio maluco chamado Caballo Blanco, um casal hippie, James Shelton e Billy Barnett, todos figuras que estavam lá com ele, que participaram, e aí você olha as fotos, você vê que eles são reais. É muito legal, porque é incrível o que eles fazem. O talento do Christopher McDougall para escrever é considerável, assim, ele consegue manter você atento, ele vai mesclando as suas histórias, que não são poucas, né? Como ele viajou, como eles treinavam, como era o contato, com histórias de corrida, ele vai dando exemplos, com pesquisas científicas. Ele basicamente defende duas ideias, e aí ele cita muitos estudos científicos. O ser humano foi feito para correr, e ele diz que há muitos cientistas sérios que defendem que nós devemos a evolução do nosso cérebro ao fato de que nós éramos capazes de correr, de que o ser humano era o animal mais apto a correr, apesar de não ser o mais rápido, mas era o que podia correr maiores distâncias, era o que podia correr por mais tempo. E ele diz que ele dá uma série de explicações, algumas das quais eu não lembro, mas tem a ver com... o nosso esqueleto é muito mais parecido com o esqueleto dos animais corredores do que com o esqueleto, por exemplo, de um porco, desses animais que não correm. E o fato de que o nosso corpo, a gente tem muito mais capacidade de resfriar o corpo com suor do que qualquer outro animal. E isso faz toda a diferença, ele diz, para manter o nosso corpo numa temperatura baixa. A gente resfria mais facilmente o nosso corpo. E a segunda teoria dele, essa mais controversa no mundo da corrida, é: os tênis são vilões, correr descalço é correr melhor. E aí ele explica também, claro, tem todo um marketing em cima dos tênis, mas ele diz que o pé tem um design perfeito. Então, quando você bota um tênis, por exemplo, que se enquadra ou que se encaixa a curvatura do pé, você está impedindo o seu pé de fazer diversos movimentos que fariam com que você saísse melhor, e você vai gerando fadiga, vai gerando lesões no seu pé. Então, ele diz que o melhor tênis é aquele que não atrapalha, mas na maioria das vezes os tênis atrapalham muito. Só que por mais que meu comentário tenha parecido, ou não tenha parecido muito empolgante, o livro é muito empolgante. Como eu escrevi na resenha, a vontade que você tem é de sair correndo. Eu li o livro, eu acho que de uma vez só também, são 383 páginas. Então, eu não saí correndo descalço, mas fiquei curioso para correr descalço na praia, por exemplo. Mas me deu muito mais empolgação, inclusive eu estou precisando ler de novo para me manter mais fiel nas corridas. Mas se você gosta de corrida, corra para comprar esse livro, Nascido para Correr. Deixa eu ver se vou botar uma foto aqui dele. Se você não gosta, leia, quem sabe você vai se apaixonar pela corrida. Então tá aí, Nascido para Correr, Christopher McDougall. Bom, terceiro livro, aí a gente muda de assunto. Falei sobre corrida, agora vamos falar sobre outra das minhas paixões, que é futebol. Eu gosto de jogar bola, apesar de não ser muito bom, e gosto de assistir jogos de futebol. E eu gosto de números, então esse livro aqui foi irresistível nos números do jogo, porque tudo que você sabe sobre futebol está errado. Claro, isso aqui é chamativo, tá? Eu peguei esse livro numa parceria com a Companhia das Letras, apesar de ele ser da editora Paralela. E é muito divertido. Se você gosta de futebol e gosta de números, você vai se divertir demais com esse livro. Ele é escrito por um sujeito que foi goleiro de um time de 4ª divisão na Alemanha,
e hoje dá aula de estatística na Universidade Cornell, não sei, em Nova York, em Ithaca, New York, nos Estados Unidos, e David Selle, que é, esse é o Chris Anderson, o David Selle, que é um ex-jogador de futebol, de beisebol, e hoje é professor na universidade lá em New Hampshire. E ele analisa estratégias, ele trabalha com várias empresas ligadas aos esportes. Então, o que é que eles começam... Assim, eles trazem muita informação legal. Eles começam analisando o futebol, por que o futebol é tão diferente dos outros esportes. Esse é é o ponto de partida do livro. Cada capítulo eles começam com historinha sobre futebol, uma historinha bem curiosa, bem legal. E aí uma das coisas que eles analisam é que o futebol é um jogo único, porque a grande meta do futebol, o gol, ele é um evento muito raro, é o evento mais importante do futebol. E quando você pensa em comparação, por exemplo, com handebol, basquete nem se compara, claro, com, sei lá, com hóquei, com beisebol, com futebol americano, os eventos de pontuação, os gols, eles são muito mais comuns. Em nenhum outro esporte coletivo o evento principal é tão raro. E o futebol tem muitos eventos. Ele até dá um exemplo de uma final da Copa dos Campeões, sei lá, de 2009, em que houve mais de 4.000 eventos ao longo de todo o jogo, entre lateral, escanteio, falta, não sei o que, e somente 2 gols, ou seja, 2 eventos principais. Então, isso que torna o futebol tão único. Porque além de ter toda essa expectativa em função do gol, os resultados do futebol são mais aleatórios, mais imprevisíveis, não mais aleatórios, mais imprevisíveis do que os resultados de qualquer outro esporte. E aí eles analisaram as casas de apostas. Eles não dizem nada por dizer, não é previsão. Eles analisam dados. Então eles pegaram dados, por exemplo, de 40 e tantos mil jogos nas casas de apostas na Inglaterra, e na Inglaterra eles apostam sobre tudo que você pensar eles apostam. E aí eles viram que, por exemplo, se no beisebol, em 70% dos casos, aquele que é apontado como favorito ganha, o mesmo ocorrendo, eu acho que no beisebol também, no futebol é um pouquinho acima de 50%. Ou seja, arredondando, metade dos jogos é decidido pelo fator sorte. Ou seja, em metade dos jogos o favorito não ganha. E eles começam a mostrar números dizendo que como é que pesa o fator casa, como é que pesa o fator um homem a mais, se alguém foi expulso. Eles desconstroem uma série de mitos. Por exemplo, não existe uma escola holandesa, uma escola alemã, o campeonato espanhol é de um jeito, o campeonato inglês. Eles dizem que tudo isso é só impressão. No final das contas, os números são absolutamente iguais para todos os campeonatos. Claro, ele diz, né, a gente está falando de Big Data, de grandes números. Então, você tem que analisar uma cadeia muito grande para poder ver uma tendência. E aí os placares mais comuns, os números de chute a gol, os números de tudo, em todos os principais campeonatos europeus são praticamente idênticos. Ele inclusive mostra alguns gráficos bem interessantes. Outra teoria que ele defende, também muito curiosa, é a de que o futebol é um jogo do elo mais fraco. E aí tem uma teoria econômica, que um economista lá falou a partir de um acidente com um ônibus espacial americano, que é a teoria dos anéis O-Ring, que é um anel de borracha que deu defeito, e por causa desse anel o combustível vazou. Era o produto mais barato do ônibus espacial, era o elo mais fraco da corrente, e por causa do defeito nesse elo mais fraco, o ônibus espacial caiu e várias pessoas morreram e perderam tudo. Então ele defende que no futebol, o futebol é um jogo de elo mais fraco, ou seja, não adianta fazer um time de galácticos, não adianta ter um time com um quadrado mágico, com Neymar e blá 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 blá, se você tem um perna de pau na zaga ou no meio campo, onde quer que seja. Aquele sujeito vai estragar o jogo, e ele dá vários exemplos bem curiosos, bem interessantes. Outro dado interessante quando ele analisa isso, é que ele diz que eles pegaram as diferenças, eles pegaram as estatísticas do maior site de pontuação de jogadores ao longo de vários anos e foram ranqueando. E aí eles comparavam a diferença entre o melhor jogador do time e o pior jogador do time e faziam uma série de análises para ver em quantos casos o pior jogador do time decidia. E aí ele diz que para fazer isso, na hora de escolher o melhor jogador, eles tiveram que fazer
uma trapaça, digamos assim, por conta, eles dizem, do único grande gênio do futebol em atividade, Lionel Messi. Eles disseram que os números deles são tão, mas tão distantes do resto dos outros atacantes, que se eles deixassem, iria fazer uma distorção nos dados. Então eles tiveram que excluir Lionel Messi e pegar o segundo colocado. Claro, eu não sei se hoje, na fase que Cristiano Ronaldo está, também um outro monstro, se ia ter toda essa diferença. Mas é algo interessante. Então, são muitos números, muitas curiosidades, muitas histórias legais. Se você gosta de futebol, eles dizem, por exemplo, que é muito melhor você cobrar escanteio curto do que cobrar escanteio direto. E aí eles mostram que somente 1 a cada 4 escanteios gera finalização e somente 1 a cada 9 finalizações oriundas de escanteio resulta em gol, o que significa que apenas a cada 10 jogos um time faz um gol de escanteio. E se você cobra curtinho e você vai para o jogo normal, você aumenta a chance de fazer gol. É muito contra-intuitivo, as análises que eles fazem são contra-intuitivas, mas é muito legal saber que existe toda essa análise. Isso já existe de forma muito concreta na Europa. Eles levam a sério os números de futebol. Não sei como é aqui no Brasil, quando a gente vê tanto técnico que parece meio amador. Mas é isso, são 3 livros sobre futebol, sobre esporte, 3 livros muito divertidos. Leia a resenha, está aqui embaixo a resenha para os 3, as resenhas para os 3 livros. Gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário. E é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço.